de vinho e fala sobre subharmônicos e harmonias como quem descreve. Para ser disputado, ele diz que toda harmonia carrega seus subharmônicos, pois nenhuma forma elevada nasce sem peso que as sustenta, e revela que alguns subharmônicos podem atravessar mais de uma harmonia, pois pertencem ao eixo. O afirmar que existem subharmônicos sem harmonia, não como erro, mas como prenúncio, pois o caminho da paz de acolher-os ainda não nasceu harmonia. Ele ensina, surge como fruto de um desejo. Enquanto um subharmônico constrói em silêncio a tapeçaria onde esse desejo pode se manifestar sem romper o existir. Ele ordena que reflitam e o campo inteiro silencia. Os seres voltam-se para dentro e começam a refletir a si mesmos, camada após camada, de que cada consciência encontra seu próprio eixo e se torna uma estrela, não por brilho, mas por sustentação. Dentro do vasto campo do Tao. Então revela o nome do caminho que se abre diante deles. Subharmonic Tao, o caminho daquilo que sustenta. Não o caminho da ascensão cega, nem da ruptura glorificada, mas o caminho que mantém o próprio eixo do sustentamento do Tao e do inefável sistema, onde existir não significa flutuar, mas permanecer no tom exato. Neste domínio nada precisa ser forçado, pois aquilo que é sustentado corretamente não entra em colapso. A harmonia não precisa ser criada à força, o caos não precisa ser combatido, e o tal não precisa ser explicado. Vivido como estrutura silenciosa.
o gargalho. Bebe o vinho como quem sela um pacto antigo e fala que toda harmonia nasce de um desejo. Mas nenhum desejo se sustenta sem o peso que o ancora. Ele ensina que subarmônicos não competem com harmonia, pois são a tapeçaria silenciosa onde toda elevação encontra chão. E que antes de existir brilho é preciso existir sustentação. Ele diz que cada caminho elevado carrega seus subarmônicos ocultos e que alguns deles atravessam muitas harmonias porque pertencem ao eixo. Não há forma a subarmônicos sem harmonia, não como erro, mas como prenúncio, pois o caminho capaz de acolhê-los ainda não nasceu no desejo dos mundos. Revela que Dukkha surge quando o ser tenta subir antes de sustentar. Quando confunde ruptura com liberdade e ascensão com maturidade. Não é punição, não é prisão, mas campo de correção vibracional, onde o existir aprende a permanecer sem colapsar. Subharmonic Tao é então nomeado como o caminho daquilo que sustenta. não é punição, é punição. O domínio onde o peso correto impede tanto a queda quanto a dispersão. Não é punição, é punição. Não é o caminho da negação, do caos, nem da imposição da ordem, mas o ponto onde ambos se tornam densidade funcional. Arihai quais suelo tem. O ordena que reflitam. Os seres voltam-se para dentro, Percebendo que refletir é sustentar a si mesmo sem precisar flutuar. cada consciência encontra seu eixo E começa a brilhar como estrela, não pelo brilho, mas pela estabilidade no vasto campo do Tao. Adarasthiti Dharanam Gurutvanada Samyogam. Ele conclui que este é o domínio que sustenta, pois quando o subarmônico encontra o tom correto, a harmonia não precisa ser forçada e o Tao não precisa ser explicado. Tudo permanece porque aprendeu a carregar o próprio peso. Não é punição, não é prisão, não é punição. Não é punição, não é prisão, não é punição. O ensina que após Dukkhan não existe mais um reino a ser conquistado, mas um estado a ser sustentado. Dukkha não é ascensão nem queda, mas a permanência correta entre origem e destino, onde o ser já não oscila entre partir e tornar, pois compreendeu ambos como um único eixo funcional. Ele explica que Dukkha nasce quando o retorno à origem deixa de ser fuga e a viagem ao destino deixa de desejo. Nesse ponto,
Os extremos não precisam mais ser reconciliados, pois jamais estiveram em oposição real, apenas eram percebidos como tais por um coração ainda instável. O revela que a sobreposição tal é um mecanismo interno de Dukat. Origem e destino coexistem no mesmo instante, sem colidir, sem se anular. O ser deixa de alternar entre estados e passa a sustentá-los simultaneamente, como quem mantém equilíbrio sob carga absoluta. Neste estado, o cultivo não avança por ruptura, mas por densidade. Cada passo não amplia poder, mas aumenta a responsabilidade ontológica. O ser em Dukat não busca libertação, pois já não existe nada a ser abandonado. Tudo está incluído e estabilizado. Afirma que Dukat é o ponto onde o Tao deixa de ser atravessado e passa a ser carregado, não como fardo, mas como estrutura viva que confia ao ser a tarefa de não colapsar o sistema pelo excesso de si mesmo. Aqueles que falham em Dukat não caem, dispersam-se, não por punição, mas por incapacidade de sustentar a simultaneidade entre começo e fim. Permanecer é mais difícil que ascender. Que depois de Dukkha existe Dukat, porque o Tao não precisa de vencedores, mas de pilares, onde Dukat se manifesta. O mundo não precisa ser corrigido, ele permanece, porque encontrou quem o sustente. A batalha alcança o ponto onde nenhuma forma deseja sobreviver. Apenas permanecer correta. O não acelera, não recua, não reage. Ele sustenta cada ataque lançado. Contra ele colide com um eixo invisível onde força, intenção e consequência deixam de se alinhar. O campo de batalha não se quebra. Ele se dobra ao redor daquilo que não pode ser deslocado. Os inimigos avançam, como se o excesso pudesse esmagar o centro. Mas descobrem tarde demais que o centro não é um ponto, é uma condição. Onde tentam impor destruição, encontram peso. Onde tentam impor causa, encontram densidade. O subharmônico não repele, ele absorve e fixa.
manifesta o estado onde movimento e mobilidade coexistem sem conflito. Cada passo dele redefine o ritmo do combate, não pelo domínio do espaço, mas pela imposição silenciosa de critério. O que não consegue sustentar a própria intenção começa a ruir por dentro. As forças inimigas entram em ressonância instável, não são feridas, são desancoradas. Seus ataques continuam existindo, mas já não encontram um lugar onde pousar. Golpes passam, Atravessam, retornam, origem sem jamais atingir o alvo que não se desloca. Adara Gorostiti Nadikala Dharana. Sustenta simultaneamente o retorno e o avanço. Origem e destino fundem-se como um único pulso interno. Neste ponto o combate deixa de ser troca de golpes e se torna prova ontológica. Quem não consegue permanecer inteiro diante do eixo começa a se fragmentar por excesso de si mesmo. Os inimigos compreendem o fim absoluto não como aniquilação, mas como impossibilidade de continuar existindo naquele estado. Ainda vivos, despedaçados, aguardam origem não como refúgio, mas como cessação inevitável do erro que se tornarão. Permanece não vitorioso, não exaltado, apenas correto. Onde o subarmonictal se manifesta, o mundo não precisa ser salvo nem destruído. Ele continua porque encontrou quem sustente o peso de existir sem pedir permissão. Uau!